Boa noite a todos, nossos irmãos do Caminhando para Jesus, aos demais companheiros que participam desta noite de mais uma palestra online no estudo da doutrina dos Espíritos, que nos consola e redime e nos dá um norte do nosso caminhar em busca da perfeição relativa que nos espera. Hoje teremos a 142ª reunião e nosso irmão Valmir Rodrigues vai falar sobre espiritismo e desigualdade social. Eu pediria, por favor, ao irmão Douglas, para que faça a prece inicial. Pai nosso, que está no céu, querido irmão Jesus e espiritualidade amiga do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos e unidos virtualmente, pedindo que tenhamos tranquilidade para o enfrentamento das dificuldades da vida, em especial neste momento de pandemia que estamos vivenciando. Que a luz amorosa de Jesus de Nazaré seja o nosso guia e que o seu amor esteja em nós para podermos distribuí-lo com todos que convivem conosco. Muita paz para todos. Assim seja. Assim seja. Então, vamos passar a palavra para o nosso irmão Valmir, para que nos traga esse assunto tão pertinente à comunidade mundial, como um todo, não é? Muita paz, Valmir. Muito obrigado, querido. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade que nos enseja o convite do nosso irmão Rogério para que aqui pudéssemos estar gozando do privilégio da companhia de vocês enquanto estamos a discorrer a respeito desta doutrina maravilhosa que nos traz os espíritos, a fim de nos abrir os olhos, digamos assim, para o mundo vindouro, para a verdadeira pátria, onde haveremos um dia de cedo ou tarde voltarmos. E que aí tenhamos a oportunidade de gozar das ações que fizemos nesta encarnação para efeito do nosso progresso e do nosso melhoramento moral e intelectual. Certamente que é uma felicidade poder participar deste instante com todos. Portanto, desejo do fundo do meu coração muita paz e muita luz, senhoras e senhores. O tema que nos foi proposto para falarmos esta noite é a respeito das desigualdades sociais. Certamente que todos nós vemos dia a dia que há pessoas que apresentam diferenças que se denotam pela sua condição física, pela sua condição intelectual, pela sua condição moral, mas também pelas suas aptidões e, logicamente, pelas riquezas e, sobremaneira, também pelas desigualdades sociais de que elas são portadoras. Daí a importância de lançarmos luz para compreender melhor como um único Criador, Deus, Pai de todas as coisas e de todos nós, evidentemente, nos faz permitir que sejamos criaturas de diferentes aptidões, riquezas e condições sociais, de inteligência e de moral. Lançar luz sobre essas diferenças é compreender, do ponto de vista espiritual, estas desigualdades. Mas, lógico e evidente que é uma visão para nós que não devemos nos acomodar e ser passivos frente a essas desigualdades, que muitas vezes são, pode-se dizer, até criminosas. Pode-se dizer também que são dolorosas e demonstra a insensibilidade do ser, a empatia que deveríamos ter uns para com os outros. É uma falta de solidariedade, de caridade, de fraternidade, quando pessoas
de posições e status sociais diferentes, agem de maneira a denegrir a vida do outro apenas e tão somente porque se constata essas diferenças. Então, iniciando, não é, possamos lembrar que no capítulo 9 do terceiro tomo do Livro dos Espíritos, na pergunta de número 803, Kardec vai inquirir aos espíritos amigos a seguinte pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E a resposta foi: sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizei frequentemente: o sol nasce e é luz para todos. E enunciais, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, do ponto de vista divino da criação, todos nós gozamos das mesmas condições, que é de ter nascido da simplicidade e da ignorância, mas, evidentemente, ao longo de várias encarnações, podermos traçar um caminho que nos faz elevar na sua capacidade intelectiva, na sua capacidade de interação com os seus irmãos e, evidentemente, na sua condição de cada vez mais moralizar as suas ações para que possa ele encontrar o apanágio de felicidade que lhes garante uma vida mais confortável de futuro. É lógico e evidentemente que aqui trata-se de entender que estas oportunidades são dadas a todos, a nenhum é negado. Mas aí a gente pode pensar, e por que as aptidões estão diferentes? Por que uns nascem tão pobres de riqueza e outros nascem tão ricos? Por que a gente tem desigualdade nos postos sociais? Uns são empregados, outros são patrões. Uns são escravos, outros é o senhor da casa grande. Uns são os letrados, outros são os ignorantes. Uns, evidentemente, têm todas as condições de vencer na vida pelo que já têm. Outros penam, evidentemente, para aprender uma profissão. A que se deve todas essas coisas? Né? De onde nasce essa diferença? Essa desigualdade, muitas vezes, tão gritantes entre nós. Eu até acrescentaria uma pergunta. Por que Deus permite que uns, estando mais adiantados, possa vir conviver com outros que estão mais atrasados? É certamente algo que a ciência, evidentemente, social, a sociologia, a história, a política, tenta, de alguma sorte, fazer os seus estudos e lançar respostas a respeito destas condições. Mas, do ponto de vista espiritual, há um novo enfoque para justificar tais coisas. E é lógico e evidentemente que ele vai lançar mão da reencarnação, fazendo com que os espíritos mais esforçados em cada uma das encarnações venham na encarnação seguinte portando esses bens íntimos de conhecimento que já galgaram, já conseguiram de outras encarnações. Razão porque uns e outros apresentam tantas diferenças, mas que não deixa Deus de permitir, pelas suas leis, igualdade de condições a todos. Aí Kardec, então, arrematando a resposta dos espíritos, vai dizer: todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza.
Então, se existe a lei da termologia, não é para um nem para outros, é para todos. Se existe a lei da gravidade, não é para um nem para outro, é para todos. Se existem as mudanças climáticas, evidentemente, todos nós estamos em um planeta que sofre ações cada vez mais globalizantes, mas são para todos, não é para um somente. Então, necessariamente, a gente há de entender que as leis divinas são as mesmas. E do ponto de vista do espírito, é lógico e evidentemente que todos nós gozamos dos mesmos privilégios. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Observemos que, na sociedade, às vezes a gente encontra pessoas que dizem que têm sangue azul. Esse sangue azul decorre daquela pele esbranquiçada, cujas veias têm uma tonalidade azulada. Então, eles creem, né, que essa ideia do sangue azul os faz diferenciados dos outros, porque são portadores de pele branca, e aí, logicamente, gozam de uma melhor ápice na estratificação social dos seres. Dizem que em um reino medieval antigo, onde as sucessões eram de pai para filhos, houve uma batalha muito sangrenta. E o rei, tendo participado pessoalmente desta batalha, morreu, infelizmente, no campo de batalha. E como as notícias, evidentemente, elas se transferiam de um ponto para outro, com muita demora e muita lentidão, quando o filho soube no castelo da morte do pai, lamentou profundamente a morte do seu pai. Mas havia-lhe trazido um servo que era muito dedicado e chorava copiosamente pela morte do seu amo. Então, num certo dia, passados já alguns meses, aquele servo resolveu voltar ao campo de batalha. E para não ser só, e reverenciando ao novo membro que havia assumido aquele reino medieval, ele convidou o filho do antigo rei para que fosse ao campo de batalha com ele. E aí ele, com muita galardia de ter participado daqueles combates, ele contava toda a história da batalha. Mas aí, num certo instante, ele é tocado pela ideia de querer achar o corpo, os restos cadavéricos do seu antigo rei. E saiu ele a procurar. E passaram-se as horas, e o filho do antigo rei já estava impaciente com o correr das horas, porque havia se demorado tanto nessa busca. E aí, em lágrimas, o servo, depois de uma inspeção cuidadosa em todos aqueles esqueletos, diz: meu querido rei, eu estou triste e vou às lágrimas por não poder achar o corpo do seu querido pai. E ele disse: por quê? Ele disse: porque todos os esqueletos que aqui vejo são iguais. Nenhum deles denota o esqueleto do rei. Na verdade, depois que nos despirmos desta vestimenta corporal, não é igual os nossos ossos, são iguais o teor dos nossos espíritos. Mas, logicamente, que cada uma das experiências pelas quais passamos, ela vai trazer um cabedal de compreensão mais ou menos avançado, de acordo com o amadurecimento espiritual que já
galgamos de outras encarnações. Mas, em termos da nossa esqueletura, essas, infelizmente, denotam que somos iguais uns aos outros. De onde vêm as diferenças das aptidões? A gente falava ainda há pouco, né, de crianças tão jovens que já trazem aptidões para a poesia, para as artes, para a pintura, para a música, para determinadas profissões. Parece que ela já tem ensejo, digamos assim, de demonstrar o que já trazem consigo. Sobremaneira, nesses momentos, né, de transição, em que uma leva de espíritos mais avançados estão reencarnando na Terra para ajudar o nosso progresso. Então, na pergunta 804, Kardec formula a pergunta da seguinte maneira: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E os benfeitores espirituais respondem: Deus criou iguais todos os espíritos. Deus criou iguais todos os espíritos. Mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. E, consequentemente, tem feito maior ou menor soma das aquisições. A diferença entre eles está na diversidade do grau da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças e dos seus intelectos. O que um não faz, falo outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criadas antes do vosso, venham habitá-los para vos dar o exemplo. Aqui há, digamos assim, uma revelação bastante esclarecedora de onde está a fonte das desigualdades dos homens nas suas aptidões. É que uns e outros têm números de encarnações e, evidentemente, experimentaram pela sua vontade um desejo de avançarem cada vez mais céleres ou não. Então, uns se esforçam, buscam, vão atrás, trabalham para, evidentemente, fazer das suas existências corporais momentos de aprendizagem intensa, enquanto que outros, acomodados que estão, mas utilizando-se do uso do seu livre-arbítrio, podem eles, evidentemente, avançarem ou se estacionarem frente ao seu aperfeiçoamento. Então, nesse sentido, Deus permite que uns mais avançados venham e tenham contato com outros mais atrasados para fazer com que uns possam doar os seus conhecimentos, possam ajudar os que ainda estão atrasados na marcha do progresso. Aí, uma maravilhosa ação divina que faz que a justiça conceda a todos um lugar ao sol, uma oportunidade, se assim o queira, e usando do seu livre-arbítrio, poder também ele se desenvolver. O homem, pela sua natureza, é um ser gregário, é um ser que nasce dependendo da sociedade. E, sem dúvida nenhuma, ainda que possamos ser extremos nesta colocação, para nascer precisamos de alguém, de mãos que nos aparem, e para morrer
mãos de outros que nos enterrem. Então, certamente, neste preâmbulo que vai do berço ao túmulo, somos seres que estamos a conviver uns com os outros. E temos, evidentemente, oportunidade, se assim o quisermos, de aprender tanto quanto nos force a nossa vontade, que é o gerenciador do nosso progresso e da nossa evolução. Então, certamente, a gente, quando passa de um mundo superior para um mundo inferior, não perde as suas experiências, o seu aprendizagem. Muito pelo contrário, quando os espíritos, advindo de carpelas, conforme nos relatam espíritos, Deus concedeu a oportunidade a estes que estavam em um planeta mais evoluído tecnologicamente vir à Terra e habitar entre nós, aqueles seres que, evidentemente, já tinham compreensões bastante adiantadas e diferenciadas dos seres que estavam aqui na Terra. Certamente, para esses, a ideia de que perderam o paraíso de origem de onde vieram, visto que estavam a gozar de uma condição de vida diversa e muito mais avançada do que a nós. Porque uma das características que vai marcar o progresso é também, sem dúvida nenhuma, a busca pelo seu bem-estar. Bem-estar, naturalmente, material. Mas não se pode esquecer de maneira nenhuma que, ao lado da ciência que gera o conhecimento a respeito da matéria, é preciso que o homem se moralize também para que possa ele gozar entre os seus pares a condição de que todos somos filhos de Deus. E uns e outros, mais avançados ou menos avançados, devem trabalhar em comunhão, em fraternidade, para que uns se ajudem mutuamente. É lógico e evidentemente que as ações que realizamos estão de acordo com esta evolução do intelecto. Ninguém pode pensar que seria condizente a um doutor em uma ciência que ocupasse a condição de reitor de uma universidade, estivesse a carregar um balaio de frete no meio de uma feira pública. Eu não estou aqui preconizando a ideia de que quem carrega o balaio, tá certo? Com as compras, né? Coisas que eu via muito no meu interior aqui, sejam pessoas menos merecedoras. Mas o que eu estou dizendo é que cada um encontra, segundo as suas habilidades, um emprego para essa sua condição. E é bem notório isso. Se todos nós nascêssemos coveiros, a coisa seria bem feia, né? Mas também não deixaria de ser um desastre se todos nós nascêssemos engenheiros. E aí, o que seria de nós quando a gente adoecesse, né? Então, cada coisa no seu lugar. Uns e outros trabalham, como diz assim, solidários entre si todos os mundos. Necessariamente, né? Mas aí a gente pode pensar assim, e a respeito destas desigualdades sociais? Será que ela tem o caráter de ser divino? Será que foi Deus que assim o quis, fazendo que uns nascessem em berço de ouro e outros jazem sobre a palha? Será que uns, que se pode contar nos dedos de uma mão, pertencente a uma família que tem tanta riqueza, né, quanto juntando aí a riqueza e as posses de mais de 100 milhões de pessoas no país? Olha bem, eu estou comparando a riqueza de 5 famílias aqui no Brasil, que são capazes de acumular riquezas de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Pelo mundo afora, é lógico e evidentemente que a gente vê criaturas que são detentoras de grandes posses. Outras, evidentemente,
mesmo nesses países que gozam da condição de serem países desenvolvidos, do ponto da ciência tecnológica, né? Do ponto da produção industrial e tecnológica, do ponto de vista das suas riquezas acumuladas, eles também, no seu ventre interior, também gestam criaturas que estão à beira da inanição pela fome que passa e pelo abandono com que recebe, né? Então, a pergunta é, será que, na pergunta 806, Kardec vai perguntar, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Será que é de ordem divina essa separação? Eu diria até esse, entre aspas, desastre que vemos entre povos que habitam contemporaneamente o mesmo planeta, mas pertencem a países onde uns jazem famintos sem ter nem o que comer e outros estão deitados, digamos assim, em berço de ouro. Então, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais e os espíritos benfeitores dizem não, é obra do homem e não de Deus. É obra do homem e não de Deus. É lógico, se a obra é dos homens, é natural que os próprios homens trabalhem no sentido de desfazer, diminuir, dirimir essas condições tão gritantes da diferença social. Ao longo da história dos homens, podemos refletirmos sociologicamente, historicamente, politicamente, tá certo? Correntes, evidentemente, que fazem defesas a respeito desta igualdade. Se pegarmos Adam Smith, na Inglaterra, haveremos de ver que é um pensador que vai fundamentar o capitalismo. Mas podemos ver que o alemão de nascimento, Friedrich Karl Marx, também vai propor a ideia de um socialismo comunista. E, evidentemente, adotando bases filosóficas e, evidentemente, formatando, né, a conduta política desses que defendem essas duas linhas, digamos assim, do pensamento, né, naturalmente, são diametralmente opostos entre si. Então, vamos fazer um pouco uma certa incursão na história. Aqui não se trata de defender, naturalmente, nenhuma das ideias, apenas ilustrar como os homens têm se debatido ao longo da sua existência para tentar dirimir esses grandes fossos de diferenças entre correntes sociais diferenciadas. No livro Socialismo e Espiritismo, do grande Leon Denis, que vai fazer, na sua introdução, uma espécie de incursão na história, passando, evidentemente, a ideia de que o homem pode ser socialista. O socialismo aqui digamos assim, que ele partilhe de maneira diferente a sua relação de produção, de mando, de chefia, de comando e de poder para com os seus pares, com os seus iguais. Então, ao longo da história, evidentemente, muitos filósofos se incumbiram de, evidentemente, divulgarem as suas percepções a respeito destas desigualdades. Então, na introdução do livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis diz assim: a incursão pela história nos faz passar pelo socialismo de Platão, de Tomás Moros, de Tommaso Campanelli, de Friedrich Engels, de Karl Marx, de Lenin, etc. Mas as contradições que podem nos levar exatamente ao contrário do que se procuram
estão nas limitações puramente econômicas das fórmulas e de análise. Olha o que o pensador Leon Denis, com toda a sua profundidade de análise, Leon Denis, que foi um homem que frequentou apenas a 4ª série primária, era extremamente observador, ele passava horas meditando sobre coisas. Ele gostava muito da natureza, ele adentrava nas praças, nas florestas, nos campos, tá certo? E ele passava horas meditando a respeito das coisas. Então, era extremamente reflexivo, mas extremamente prático. Veja que ele vai dizer que há limitações nestas compreensões que são puramente de ordem econômica, das fórmulas e da análise. Naturalmente, a gente pode pensar, porque esses pensadores, eles não trazem consigo a ideia de um espírito reencarnatório. Razão por que, então, eles veem e analisam, né, apenas o que o materialismo histórico, né, evidentemente, os condicionaram a perceber. Era necessário, então, pouco mais de percepção do mundo espiritual. Então, o espiritismo acrescenta um outro elemento ao socialismo, distinguindo-o das outras fórmulas. Embora reconheça que Platão não só o aplicou o método psicológico para explicar o surgimento do Estado, em razão das necessidades dos homens, como advertiu dos riscos com que a multiplicação dessas mesmas necessidades. Aí exatamente é que, nascendo o comércio e surgindo o dinheiro, o homem acostumou-se ao excesso e ao luxo, e com estes adveio a ganância, complicando a estrutura primitiva do Estado. Em consequência, a pobreza e a riqueza teriam que conviver, guerreando-se através dos tempos. Lembra Platão que, nessa altura, a paz interior desaparece e até o menor estado se divide em partes distintas. O estado dos pobres e o estado dos ricos que se degladiam. Observem bem. Lógico e evidentemente que o homem vai se aprimorando e criando instrumentos, logicamente, que vai, conforme nos faz a leitura filosófica do materialismo dialético, sobremaneira o de Karl Marx e também do Engels, nos vê que as relações sociais são, de uma certa maneira, a reprodução das relações no campo de produção dos seus bens. Então, toda a cultura, toda a arte está fundamentada nesta condição de que o homem se organiza socialmente para os fins de suprir as suas necessidades materiais. E, evidentemente, que estes sistemas, eles buscam se perpetuarem, eles buscam se eternizarem, de modo a criar relações em formas de leis que possam perpetuar este estado quo a respeito da posição dos seres frente ao sistema produtivo. Essa condição é bastante interessante, porque o Friedrich Karl Marx, que era alemão de nascimento, mas que deixou a Alemanha por volta de 1844, e na condição de um ser exilado político, vai à França, chegando lá em 1844, ele vai lançar em 1848 o seu livro mais célebre, o Capital. Nele, ele faz uma análise da sociedade de um caráter estoico, de um caráter
que é materialista dialético. Então, o dialético, né, é a filosofia que faz dialogar dois sistemas que estão, digamos assim, em conflitos, né? Então, é simples de entender, né? Quando nós estamos julgando as coisas, sempre julgamos assim, dialeticamente as coisas. Ou é sim ou é não. Ou é baixo ou é alto. Ou é branco ou é preto. Então, a gente tem essa dialética, digamos assim, do nascimento do conhecimento filosófico a partir destas diferenças. Então, a diferença que se ocupa na posição do sistema produtivo faz com que você seja tratado de uma maneira diferenciada de outros que detêm a posse desses bens materiais. Então, aqui não se trata, é evidente e lógico, de adentrarmos por demais nessa concepção. Mas a verdade é que, em 1854, Kardec vai conhecer o exilado alemão, Frederic Karl Marx, que frequenta uma reunião na casa de um dos simpatizantes do Espiritismo. É interessante porque o ator Carlos Vereza ele vai nos relatar este grande encontro. É um encontro bastante sintomático, é um encontro bastante interessante, porque Kardec se deixa tornar-se amigo íntimo do Frederic Karl Marx. Eles dois trocam ideias e, devido à própria oratória do Frederic Karl Marx, eles se encantam com aquelas ideias socialistas que pregavam a ideia de que todos os homens devem ser comuns e que comuns deve ser a condição de todos. Kardec se encanta inicialmente e até pergunta, uma certa vez, algo que está retratado em o livro Obras Póstumas. Ele diz assim, olha, o senhor M, que ele não descreveu com o nome de Max, mas apenas senhor M, que assistia a essa reunião, era um jovem homem de opiniões as mais radicais, comprometido nos assuntos políticos, e que era obrigado a não se colocar muito em evidência. Crendo num transtorno próximo, se preparava para nele tomar parte. Combinava os seus planos de reforma. Era, de resto, um homem agradável e inofensivo. Esse senhor M é o M de Marx, evidentemente. Ele era uma criatura afável, era uma criatura inofensiva, mas ele veio trazer filosoficamente ideias que culminaram numa aberração das suas ideias, que foi o comunismo implantado no mundo. Comunismo esses que, evidentemente, para terem aceitação, fora forçado muitos dos seus administradores a caçar a vida, ceifar vidas em quantidades contadas aos milhões. A exemplo do que aconteceu no Vietnã, na União Soviética e na própria China. O Mao Tse-tung, para fazer que houvesse a famosa Revolução Cultural Chinesa, teve que dizimar, segundo alguns historiadores, algo em torno de 50 milhões de vidas. O Joseph Stalin, que vem logo após o grande pensador socialista, Engels, ele vai implantar uma ditadura em uma formação em 1922, na Rússia, né? A Revolução começa em 1917, mas em 1922, tá certo? Quando da morte do Lenin, do Engels, né? Que era a figura central naquele país do comunismo, ele vai implantar uma ditadura do socialismo, do comunismo, que ceifa, pelo menos, aí algo em torno
de umas 25 milhões de pessoas. Outro tanto tem aí o Vietnã, a Coreia do Norte e tantos outros exemplos, né? Malfadados, digamos assim. Mas estão implantadas, né, as suas ideias, que eu digo é uma aberração, porque o Karl Marx era um filósofo, era uma pessoa de ciência, evidentemente tinha ele intuições bastante interessantes, daí ele vai procurar a reunião espírita, né? Em 12 de maio de 1856, em sessão pessoal na casa do Baldim, Kardec pergunta: que pensais do senhor M? Ele queria saber dos espíritos o que eles pensavam, não era exatamente da pessoa, mas possivelmente das ideias que ele defendia. E do fato de ter sido lançado já o Manifesto Comunista, evidentemente conclamando as massas operárias para se revoltarem, né? É um homem que terá influência nos acontecimentos? Pergunta Kardec. E a resposta é: de muito ruído. Ou seja, é alguém que tem fogo de palha. É alguém que vai tocar fogo, digamos assim, na casa muito rapidamente, porque ele tem essas ideias. Ele era bastante incisivo nas suas ideias. Ele tem boas ideias, entretanto, disseram os espíritos. As ideias são boas. É um homem de ação, mas não é uma inteligência. A inteligência que ele está falando aqui é uma inteligência de nível espiritual, naturalmente. Ele não estava falando da inteligência do Karl Marx, que era um filósofo, um pensador fantástico, tá certo? Que inovou, digamos assim, a concepção da relação social, né? Ele não tinha era profundidade no conhecimento espiritual. Daí nascer aquela famosa frase, né, que imputaram ao Karl Marx de que a religião é o ópio do povo. Mais ainda, ele, como materialista, evidentemente, se contrapunham à ideia de ser um espírito. Agora, é preciso lembrar que essa condição do Marx, né, ela se dá, evidentemente, porque o Marx estava sofrendo uma conjunção de forças abrupta contra as suas ideias. E se ele abrisse mão, entre aspas, da ideia de que o homem teria um espírito e que no futuro poderia gozar ele dos bens que houvesse realizado aqui na Terra, lógico e evidentemente que essa condição faria esmaecer o poder e a força revolucionária das suas ideias. Aí, ele também sofreu uma injunção da Igreja Católica na época, né, que o perseguiu, entre aspas, o condenou, né, a uma condição de ser um relegado, um pária da sociedade. Evidentemente, ressentido, né, com essas coisas, ele também abominou a religião, porque ele não queria divulgar a ideia de um ser transcendente, né? Mas é bastante interessante o conhecimento que ele nos traz. Pergunta de Kardec: é preciso tomar ao pé da letra o que foi dito, que ele capia o papel de destruidor sobre o que existia? Essa pergunta ela é bastante interessante e ela merece uma explicação. É que os espíritos haviam dito anteriormente que primeiro viria o Karl Marx e depois viria o Kardec. Sobre a terra arrasada pelo fogo que seria lançado, haveria de se implantar novas ideias e novos conceitos de reconstrução da sociedade. Olha que coisa interessante. Kardec, então, se interessa para saber se essa ideia de que o Karl Marx era um precursor de uma ideia destruidora, se ele devia ser tomado ao pé da letra. E o Espírito, então, respondendo, diz: não quis personificar nele o partido do qual representa as ideias. Pergunta. Kardec, então, que era muito criterioso, obedecia sobremaneira às ideias, né? O cuidado com que os espíritos tinham para com ele, vai perguntar:
possa, então, manter relações de intimidade com ele? Não para o momento, respondem os espíritos. Correrias, perigos inúteis. Lógico, eles estavam, de uma certa maneira, profetizando aquilo que viria no pós-vir, né? Que não seria exatamente ao pé da letra, que seria lançar as coisas em terra rasa, como se houvesse queimado todas as coisas, né? Não era bem dessas ideias. Mas essa ideia causaria um furor, digamos assim, na sociedade tão grande que preventivamente os espíritos cuidavam de dizer que havia muito ruído, mas que precisava amadurecer melhor ao uso da questão, né, do ponto de vista espiritual. E, evidentemente que a gente, né, tem assim um grande respeito pelo ensinamento que o Frederic Karl Marx trouxe, porque é uma nova visão antagônica ao capitalismo, mas vemos hoje que países que são, entre aspas, socialistas, convivem, negociam, produzem e têm projetos em comuns, a exemplo do que acontece hoje entre a Alemanha, né, que foi destroçada pela Segunda Guerra Mundial e, lógico, evidente, sofreu, né, o grande debacle, né, em que se dividiu a Alemanha. Mas são povos irmãos, né? Hoje são capitalistas na sua totalidade. Mas se você pegar países como a China, que são de caráter comunista, socialista, e países como o Brasil, têm uma relação comercial onde ambos se respeitam nas suas divergências no campo ideológico das coisas, tá certo? E não poderia ser de maneira diferente. Em obras-primas, em obras póstumas, Kardec vai fazer uma análise bastante interessante a respeito da aristocracia. Ele diz assim, a palavra aristocracia vem do grego aristos, quer dizer melhor, e kratos, que quer dizer poder. Aristocracia, em sua acepção literária, significa, pois, poder dos melhores. É interessante porque a desigualdade social, às vezes, estavam fundamentadas ao longo da história do homem sobre a Terra, sobre aspectos diferentes. E que o poder, então, este exercício desta posição diferenciada, tinha parâmetros diferentes ao longo das existências. Aqui vamos lembrar, evidentemente, algumas. Nesse pequeno trecho em que Kardec, lá em Obras-Primas, vai dizer assim: em nenhum tempo, nem em nenhum povo, os homens em sociedade puderam abster-se de chefes. Lógico, aí temos a figura do chefe, que é uma figura destacada dos demais, que exerce um poder de mando e de liderança e que carrega consigo, tá certo? Pelas suas ideias, pela sua posição, né? Uma condição de gozar de um certo status social. São encontrados entre os povos mais selvagens. Isso se prende a que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes que é preciso dirigir, fracos que é necessário proteger, paixões que é preciso comprimir. Daí a necessidade de uma autoridade. Então, o ser que ocupa a posição de exercer na condição de chefe, ele vai cuidar de fazer que os fracos sejam protegidos, de que as paixões sejam reduzidas, comprimidas, contidas. E, naturalmente, é preciso reconhecer que alguns homens são incapazes de dirigir-se a si próprios. Sabe-se que, nas sociedades primitivas, essa autoridade foi deferida aos chefes de família, aos anciões, aos velhos, em uma palavra, aos patriarcas.
Então, quando víamos os patriarcados, era porque os mais velhos ocupavam o topo, socialmente falando, da condição de mando nesta cadeia familiar. Essa foi a primeira de todas as aristocracias. Tornando-se as sociedades mais numerosas, a autoridade patriarcal ficou impossibilitada, em certas circunstâncias. As querelas entre populações vizinhas ocasionaram os combates. Foi preciso, para dirigi-las, não dos velhos, lógico, estavam fracos, né? Envelhecidos, mas de homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí, então, surge a nova figura, não de um velho alquebrado, que, embora trouxesse toda a tradição consigo, mas de um jovem combatente e guerreiro. Passava-se, assim, ao uso da força, né? Daí, os chefes ditos militares. Vitoriosos, esses chefes, se lhes conferia autoridade, esperando encontrar em sua bravura uma garantia contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando de sua posição, dela se apoderaram eles mesmos. Aí a gente vê ao longo da história figuras como Alexandre o Grande, como Átila, como Napoleão Bonaparte, que eram figuras, digamos assim, né, o Júlio César, né, que eram grandes guerreiros, tá certo? Mas que, num dado momento, abusando dessa posição, né, eles se entronizaram, né? O ser humano, ele é egóico por natureza, né? A gente nasce um tanto quanto egóico para, ao longo das existências, ir dissolvendo essa nossa personalidade para assumir o caráter universal da nossa existência, né? Mas a gente precisa ser martelado, esculpido, né? Passar por processos, muitas vezes, que lembram as caldeiras, que faz derreter, digamos assim, esse nosso ego, né? Que, além de egocêntrico, é ególatra, né? A gente adora o incenso, né, ao nosso ego, né? Tem um orgulho exacerbado. Pois bem, depois os vencedores se impuseram aos vencidos, ou os reduziram à servidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Os fortes, com os seus bens, transmitiram muito naturalmente sua autoridade aos seus filhos e aos fracos sob compressão. Não ousando nada dizer, se habituaram pouco a pouco a considerar esse como herdeiros dos direitos conquistados pelos seus pais. E como os seus superiores, daí a divisão da sociedade em duas classes, superiores e os inferiores, aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Daí, por consequência, a aristocracia de nascimento. Veja que aí não é ser mais o velho ou ser mais o forte, mas é de você herdar por uma condição de parentesco, né? E a gente hoje ainda vê como indústrias que são vigorosas, né, nos seus bens de capitais, sabem quanto é difícil essa passagem de comando, né, dos mais velhos para os mais novos, certo? E, ao longo, lógico, da existência humana, né, muitos reinados, né, tinham essa condição de os reis formarem os seus príncipes, né? Todo mundo conhece essas histórias. Daí, por consequência, a aristocracia de nascimento, que se torna tão poderosa e tão preponderante quanto a da força, porque ela não tinha força por si mesma, como nos primeiros tempos em que era preciso pagar por sua pessoa. Ela dispunha de uma força mercenária. E aí, observe bem, não era o príncipe, evidentemente, que herdaria pela sua condição consanguínea, né, da herança dos pais, os reis, tá certo? Mas era do uso de uma força mercenária. Tendo todo o poder, se dava naturalmente privilégios. Para a conservação desses privilégios, era preciso lhes dar o prestígio
da legalidade. E ela fez as leis em seu próprio proveito, o que lhe era fácil, uma vez que só ela os fazia. Então, naturalmente, eram aqueles que tinham a nobreza, digamos assim. Então, eles redigiam as suas leis, né? A gente vai ver isso, né, na história da França, com os Luís XIV, XV, XVI, né? Aquela que a gente chama, tá certo? A aristocracia iluminista, né? Os reis iluminados, tá certo? Na França, né? Para isso não era sempre suficiente. Deu-se o prestígio do direito divino. E aí entra uma outra questão, que o Karl Marx, digamos assim, né, condenava a igreja, né, as religiões de um modo geral, exatamente por conta disso aqui. Porque deu-se o prestígio do direito divino para torná-las respeitáveis e invioláveis. A gente sabe o quanto, infelizmente, as correntes religiosas ainda lutam pelo poder, ainda causam e fazem permanecer estas desigualdades, porque os creem e os divulgam como sendo de ordem divina. E mais difícil de conquistar, de contentar, mesmo pela força. Não havia senão um meio, impedi-la de ver claro, quer dizer, mantê-la na ignorância. Então, para manter o status quo do dirigente, muitas vezes eram usados os religiosos para poder, digamos assim, dar um caráter divino. Uns nasceram porque Deus assim o quis, né? Ricos em berço de ouro. Outros nasceram pobres e famintos, porque Deus assim o quis. E aí manter essa condição de desigualdade social. Meus queridos amigos, eu sinto profundamente de ver que o nosso relógio já marca o nosso momento, né, de final do nosso encontro. Eu fico até um pouco triste, porque havia tanta coisa a dizer ainda, mas eu acredito e creio e espero de que essa pequena introdução enseje em todos nós o desejo de adentrar, conhecer um pouco mais, ver, digamos assim, como o Espiritismo lança luz em todos os aspectos da natureza humana, quer seja de caráter sociológico, filosófico, quer seja de caráter político, quer seja de caráter é, espiritual, quer seja de caráter religioso, né? Não importa. Onde está o homem, aí está o espírito. E, naturalmente, este movimento de educação do homem para a sua vida espiritual é a pedra de toque que nos traz o espiritismo. Muita paz e muita luz a todos. Muito bem, Valmir. Muito obrigado pela sua participação de um assunto tão pertinente a todos nós. Como você disse no início, o Marx por uma linha, Kardec por outra, uma pelo poder da força, o outro pelo poder do amor, quer dizer, diametralmente opostos. Mas a história nos revela, né, que sempre teve que haver comando, comandante e comandados, hierarquia. Tem que haver. Mas, agradecendo a sua presença, trabalhador da Escola Espírita Francisco de Assis, em Camaragibe, é sempre bom ter você conosco. E volte sempre, inclusive, esse assunto pode haver desdobramento, porque é um assunto que tem muita margem adiante. Sim, verdade. Certo? Querido Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, é de Ti, ó Senhor, que nasce todo o Teu amor e toda a Tua justiça na criação. Somos obras maravilhosas da Tua criação, mas que nos deste a condição de nascer simples e ignorante. Razão porque todos nós, através das infindáveis reencarnações, estamos no burilamento da nossa condição espiritual, de sermos cada vez mais solidários uns para com os outros.
para o bem-estar, para o progresso, para o amadurecimento, mas também para a conquista de verdadeiros valores íntimos que nos faz ascender na escala evolutiva do ser. Ajuda-nos, portanto, a que tenhamos coragem para dirimir cada vez mais a nossa condição de sermos instrumento da tua vontade, para alcançarmos a ideia de que tu nos colocaste no mundo como guerreiro, para traçar as grandes batalhas que carecem de vitórias. Que cada um, então, se imbuia de, cada vez mais, oferecer de si o melhor para a realização destes teus desejos e destes teus propósitos. De fazer com que nós constituamos para nós mesmos, pelo esforço e pela vontade, pelo aprimoramento e por nossas batalhas íntimas, a condição de ver melhor a tua justiça, o teu amor. Ó Pai querido, somos gratos por esta existência. Que ela nos proporcione a todos oportunidade de vivenciarmos com os nossos irmãos a condição de sabermos que somos instrumentos de tua vontade, para que sejamos fraternos e solidários uns para com os outros, sobremaneira neste momento em que estamos vivendo mundialmente esta pandemia. Mas ainda que fora dela, que possamos nas nossas relações diárias, não só na nossa pequena e estreita casa familiar, mas também onde quer que estejamos, levemos consigo a certeza de que a esperança e a fé deve ser a bandeira do guerreiro, que mais e mais confia e mais luta para que seja implantado entre os homens a justiça que o Cristo Jesus nos promulgou a todos fazer. Amemo-nos e nos suportemos uns aos outros. Nos instruamos e cada vez mais avançaremos na compreensão deste teu amor. Paz e luz a todos, em nome do Cristo, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, vamos encerrando os trabalhos na primeira fase, pedindo aos que estão sob tratamento que mantenham-se harmonizados, mentalizando, orando em seus próprios benefícios para o segundo horário. Muita paz para todos, uma boa noite. Boa noite.